Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso mini curso de SketchUp Free Online. E na aula de hoje nós vamos ver como aplicar materiais e texturas nos nossos modelos do SketchUp, tá? Então, para nós fazermos isso, nós precisamos vir aqui nessa paleta da direita, nesse ícone aqui, que é o ícone de materiais. Aqui nesse ícone, quando você clica nele, vai expandir essa janela, onde nós temos, primeiro aqui, essa casinha, que é onde ele já vem algumas cores no seu SketchUp assim que você iniciar, mas ele também tem aqui essa lupinha, que é onde você consegue visualizar algumas texturas que já vêm como padrão aqui no SketchUp. Então a gente tem algumas texturas, por exemplo, de asfalto, tijolinhos, tapetes, cores e assim por diante. Nós vamos ver daqui a pouquinho como adicionar texturas que você tem no seu computador. Né? Caso você não goste de nenhuma dessas texturas já pré-definidas, a gente consegue adicionar texturas. Mas antes vamos ver como funciona a aplicação de texturas, tá bom? Então, vamos vir aqui nessa lupinha e vamos supor que a gente queira aplicar uma textura de tijolo aqui. Então, a gente vai vir aqui nesse tijolo revestimentos. Quando a gente clica na aba, ele expande aqui e nós temos algumas opções que você pode escolher. Então, vamos supor que eu queira escolher essa daqui. Eu clico, aí a gente já percebe que vem um balde aqui, ó, muda o meu ícone do mouse. E quando eu clico, eu posso clicar aqui em uma das faces aonde eu quero que essa textura seja aplicada, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Agora, quando você clica aqui na casinha, tá? Você vai perceber que aquele tijolo que você aplicou já vai estar aqui, ó, nessa listinha. E quando você clica nesse tijolo aqui, você vai ver que vai ativar essas opções aqui, que é onde você consegue editar essa textura que foi aplicada. Então vamos supor que eu achei esse tijolo muito grande. Então eu vou clicar aqui, vir nesse ícone aqui de editar. Ele vai abrir aqui, eu consigo mudar o nome do material e consigo mudar a largura e a altura dessa textura. Vamos supor que eu queira diminuir um pouco essa textura. Então aqui eu vou vir aqui em largura, colocar 0,5, por exemplo. Tá? Como esse clips está fechado, que essa corrente está fechada, a hora que eu mudar aqui a largura, ele muda automaticamente a largura, porque está um clips aqui, essa corrente fechadinha. Se eu clicar aqui, ó, abrir, então agora se eu mudar no 1, ele não vai estar vinculado com o outro, eles vão ser separados. Então 0,5, por exemplo, aqui, ó, aí manteve 0,5 aqui. Mas o que acontece é que ele começa a distorcer um pouquinho a textura. Tá? Então o ideal é manter lá o que estava antes. E vamos deixar travadinho para manter a proporção original. Então é aqui que nós vamos editar. O que mais que nós temos aqui nessas opções de edição é aqui opacidade. Você consegue dar uma transparência nessa textura. Lógico que tijolo não vai ter transparência, mas vamos supor que fosse um vidro, seria aqui que a gente regula a opacidade, né, a transparência desse material. E eventualmente, se você quiser mudar um pouco a cor, também é aqui. Né? Tem algumas texturas que é até aceitável a mudança de cor, mas outras você vai ver que não fica bom mudar a cor. Né? Então seria bom deixar a cor original. Tá? E aí você fez as edições, colocou como concluído, beleza, já editou tudo. Vamos aplicar algumas outras texturas nessas faces para entender bem como que é o processo. Então você quer uma nova textura, você vem aqui na lupinha, você vê o tipo de revestimento que você quer. Vamos colocar uma cor básica mesmo. Tá? Então qualquer cor aqui você pode pegar, para esse vermelho aqui. Muito bem, eu clico em uma das faces e aplicou o vermelho. Quero editar esse vermelho, né? Eu quero que esse vermelho seja um azul. Então eu vou vir aqui na casinha, eu vou clicar na textura em questão, vou clicar aqui em editar, aqui em cor eu consigo mudar a cor. Ah, mas veja só, eu não consigo mudar
tão significativamente a cor, tá vendo? Eu queria azul, mas não dá. Ele me dá só uma opção assim de degradês de vermelhos, brancos e cinzas. Então, se eu quisesse ser um azul, eu teria que iniciar lá a minha cor, eu teria que já achar uma cor próximo àquela que eu quero. Tá? Isso é uma coisa que eu acabei de entender aqui também. Então eu quero azul, então eu vou ter que clicar aqui nessa cor azul. E aí esse azul sim eu consigo editar, deixar ele mais claro, mais escuro. Né? Vou clicar aqui na casinha, editar a cor. Aí aqui sim eu consigo deixar mais claro, mais escuro, mais pro preto. Certo, pessoal? Então já tem que deixar uma cor mais ou menos próxima àquela que você quer. Vamos aplicar uma outra textura. Vamos vir aqui em um telhado, por exemplo. Vamos pegar aqui essa telha cerâmica aqui. Então aí clica. Então é simples assim, pessoal, a questão de aplicação de texturas, tá? É muito importante você sentir no seu modelo a questão do tamanho dessa textura. Né? A hora que você tiver a sua casa modelada, você vai aplicar aí essa telha. Né? Pode ser que você tenha que aumentar ou diminuir um pouquinho a textura. Tá? Você tem que olhar e ter esse feeling para sentir se a sua textura está proporcional com o seu modelo, certo? E agora vamos ver, gente, se a gente quisesse adicionar uma textura aqui no Sketch. Tá? Então, para adicionar, você vai ter que vir aqui na casinha e você vai ter que partir de uma textura aqui que esteja no seu modelo. Né? Então, se por exemplo a gente quisesse alterar aqui essa textura, essa telha cerâmica, eu não quero essa telha, eu quero uma outra. Né? Então, eu vou clicar aqui nessa texturinha aqui de telha, vou vir em editar, e aqui ó, ele dá essa opção de buscar a imagem no seu computador. Então, você clica aqui, seu computador, e aí você consegue vir aqui e no seu computador buscar essa imagem. Tá? Eu vou aproveitar aqui para dar uma dica muito legal, gente, de um site que você consegue baixar texturas em ótimas qualidades e em ótimas resolução, tá? É esse site chamado aqui sketchuptextureclub.com. Você precisa fazer um login nele, tá? Ele é totalmente gratuito. Você faz um login nele e aí você quando você clica aqui em texturas, depois que você tiver logado na sua conta, e aqui vai ter um monte de texturas relacionadas à arquitetura. Tá? Então aqui ó, tem tijolos, edifícios concretos, tem aqui telhados, né? Então vamos supor que a gente queira alterar aquela nossa textura de telhado. Né? Então aqui ó, tem um monte de opção. Cada aba dessa abre um monte de outras subpastas com diversas texturas. Então aqui ó, uma textura que tem esse aspecto mais sujo, enfim, tem um monte. Tá? Aí você consegue baixar essa textura em uma resolução muito boa, e o legal é que ela não tem emendas. A hora que você aplicar no Sketch, ele vai formar uma textura única, você não vai ver aquelas emendas nos finais das texturas. Tá? Então vou salvar aqui em imagens, ou você sabe em qualquer lugar do seu computador. Telha cerâmica. Salvei. Aí eu volto lá para o meu Sketch. Então eu vou vir aqui no meu computadorzinho, seu computador, vir aqui em imagens. Ah, ele está compactado, tá, gente? Então eu vou ter que ir lá onde eu salvei, descompactar. Por isso que ele não estava encontrando a textura. Aí ali agora apareceu, .jpeg. Então eu venho aqui, ó, apareceu, .jpeg, abrir, usar a imagem e pronto, a imagem está aqui. E ó, você veja que ela não tem emendas, a gente não consegue nem saber onde que inicia e onde que termina a textura. Tá? Então é um site bem legal, que você consegue ampliar o seu horizonte com relação às texturas. E eu recomendo fortemente, pessoal, que quando vocês vão aplicar texturas no modelo de vocês procurem texturas boas, tá? Porque isso faz toda a diferença para você ter uma modelagem final
bem feita, bem detalhada, né? Essas que vêm já originalmente no Sketch, elas não são muito legais. Elas são bem simplesonas. Essa aqui, você veja que já tem detalhes bem mais detalhados, assim, é uma textura bem mais real. Então isso dá uma vida para o seu modelo bem melhor. Tá? Então essa questão de texturas é muito importante. Muito bem, então eu posso vir aqui em concluído e aqui está a minha textura aplicada. Certo, pessoal? Então, a questão de textura é basicamente isso, tá? E é uma questão muito importante, como eu disse, para deixar o modelo de vocês mais próximo à realidade, né? Mais bem feitinhos. Certo, gente? Então, por hoje é só e nós nos vemos então numa próxima aula. Um abraço e até mais.